técnica com a nossa conexão para ligar. Mikael, tenta conectar pelo telefone novamente. Agora sim, agora foi. Diga que tá me vendo. Amém. Amém. Até que enfim deu certo. Eu já tava preocupado. Eu digo, rapaz, a culpa é minha. Primeira live do ano, logo com você, aí já ia dar problema. Não pode, não pode. Tá conseguindo me ouvir bem? Consigo sim, perfeitamente. Mudei de fone, de computador para celular, de celular para computador. Mas deu certo. Deu certo. Agora vamos lá, né? Como você já está aqui na live, eu sempre faço uma apresentação formal, né? Como a gente teve um problema no início. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Williams, sou estudante do curso de licenciatura em Química aqui na UFAL Arapiraca e sou idealizador desse projeto que se chama Ciência, Música e Arte, que foi criado em março de 2020 com o intuito de fazer isso que nós estamos aqui prestes a fazer, que é abrir um canal onde os professores, os músicos, os cientistas, que traga essa cultura e essa ciência para a nossa comunidade, e não só a nossa comunidade arapiraquense, mas sim o estado de Alagoas, e atingir o Brasil e até, quem sabe, fora do país. E eu muito me senti inquieto o ano passado, porque a gente não conseguia se organizar e criar um canal que proporcionasse às pessoas a trazer esse seu talento, essa sua cultura e essa sua ciência. Então, eu criei e estamos aqui prestes a completar um ano e já passaram tantos professores, tantos cientistas aqui para bater um papo comigo. E hoje eu recebo o Micael Bernardo Vasconcelos de Araújo, que é engenheiro sanitarista e ambiental, com especialização em saneamento básico, e atualmente ele é coordenador técnico operacional. Então, essa parte eu vou deixar para ele se apresentar, porque ele tem mais propriedade. E, então, Micael, quem é o Micael, da onde o Micael veio, e o espaço é seu. Tá, obrigado, Williams. Primeiro, boa noite e peço perdão, pessoal, pela falha técnica aí. A gente estava tentando se ajustar, mas conseguimos. Então, eu disse a ela até para falar meu nome só Micael Vasconcelos, que se fosse dizer o nome todo, eu ia perder meia hora de live. Mas eu me chamo Micael, sou natural de Campina Grande, Paraíba, sou um paraibano. Sou engenheiro sanitarista, como o William bem pontuou, e ambiental, embora hoje exerça basicamente a função de sanitarista. Sou especialista em saneamento básico. Fiz uma graduação sanduíche lá nos Estados Unidos, na Portland State University, em engenharia civil e ambiental. Hoje estou fazendo o MBA na parte de gestão de projetos e processos pela IPOG. Estamos buscando nos desenvolver. E hoje estou coordenador técnico operacional num grupo de saneamento, um grupo grande nacional de saneamento. É a maior honra de trabalhar, inclusive deixar bem claro que aqui eu falo como profissional, como pessoa física, não falo em nome do grupo, então tudo que eu falar aqui é o profissional Micael que está falando, e não o grupo em si. Então, esse é um pouquinho de mim, Williams. Pessoalmente, sou um cara extrovertido, tranquilo, gosto muito do que faço. Acho que trabalhar com saneamento você tem que gostar, que não é algo tão simples, é algo complexo. E tratar água é meu dia a dia há quase 4 anos. Antes da gente entrar nesse tema, que a gente planejou aqui para o nosso bate-papo, queria perguntar, de onde saiu esse desejo de ser engenheiro ambiental? Então, quando a gente está no ensino médio, a gente fica um tanto desnorteado, né? É muita coisa rolando e é uma decisão muito séria que a gente precisa tomar. Eu acho que muita gente vai por influências e também pelo um pouco de vocação. Eu sempre gostei da área de exatas, queria fazer engenharia, não sabia qual engenharia,
E fui muito bem influenciado por um colega meu que disse que o futuro era a engenharia ambiental. Então, eu entrei na faculdade esperando o futuro, né? Eu estava me preparando para o futuro, ia ser um profissional muito requerido no futuro. E até hoje estou aqui, né? A gente realmente tem ganhado espaço com o marco de saneamento, tem ganhado espaço, mas eu acho que a gente ainda tem espaço ainda para absorver no mercado. E esse futuro para Foi você, influência. e esse futuro para você já chegou? Então, ainda não, Williams. Eu acho que o futuro ele vai chegando. Eu acho que futuro é um conceito abstrato, sabe? É algo que não existe. O futuro não existe. A gente tem o presente, a gente planeja ações para o depois, mas o futuro não existe. Então, eu sempre me planejo, me preparo, mas na visão de tentar viver o presente. Legal. Ô, Micael, então vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre o tratamento de água. Eu queria que você falasse para a gente como se dá essa relação sua com essa sua profissão. Cara, tô vendo o pessoal no chat aqui tirar a concentração. Teu meu orientador da graduação dizendo se orgulho do DESA, do Departamento de Engenharia. Mandar um abraço para ele, Marcelo. Enfim, o tratamento de água, ele surgiu de uma oportunidade, né, do grupo. Eu estava terminando a graduação e surgiu uma oportunidade para supervisão no grupo. E eu topei o desafio, na verdade não tinha nenhum pré-requisito. A empresa que topou o desafio de me trazer para trabalhar com a equipe, uma equipe fantástica que eu tenho. O William me conhece bem, somos colegas de trabalho hoje, então nossa equipe é muito boa. O tratamento de água, ele é algo extremamente essencial. A água é o recurso mais essencial do mundo, gente. E não estou falando porque eu trabalho com isso, não, mas sem água não existe nada. E não estou falando de humanidade, estou falando de sobrevivência de todos os seres. Todos os seres vivos, todo mundo depende de água. E aí o tratamento de água é algo um tanto complexo, embora não seja muito bem difundido. O tratamento de água, basicamente, é a remoção de impurezas que tem na água bruta, água in natura, lá do rio ou de qualquer outro manancial, e também a remoção de micro-organismos. É isso que a gente faz, basicamente, que tira micro-organismos e sólidos que vierem na água. Esse é o objetivo do tratamento. Falando de modo bem simples, né? Porque o processo ele é um tanto complexo, cheio de etapas, etapas rigorosas. A gente precisa cumprir uma portaria do Ministério da Saúde. Eu acho que a primeira curiosidade da noite que a gente pode compartilhar é que a água ela é considerada um alimento. Então, quem regula é o Ministério da Saúde. Todas as especificações, parâmetros de qualidade, quem determina é o Ministério da Saúde. Então, o nosso maior orgulho é trabalhar com esse bem. Uma coisa que, se quisesse aprofundar, Williams, eu não sei qual que é a tua ideia, mas se quiser, a gente pode falar um pouquinho sobre tratamento de água, eu vivo disso. Fica à vontade, o espaço é para o convidado, então fique à vontade. Então, o tratamento de água lá aqui na empresa que a gente trabalha, ele é composto por 6 etapas básicas. Inclusive, eu não apresentei, mas eu sou criador do canal Saneamento Nosso de Cada Dia. Fazer aquele merchan gratuito na página do Williams. Mas quem não conhece ainda, o nome do canal é Saneamento Nosso de Cada Dia. E aí, como semana passada foi a Semana Mundial da Água, eu compartilhei um vídeo antes de ontem, falando um pouquinho sobre o processo. Então, quem tiver curiosidade de conhecer de forma mais didática o processo de tratamento, acessa lá e você vai conhecer o processo. Já curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Sacanagem, Williams, perdão, cara. Falando sobre o processo de tratamento, a gente inicia com a pré-oxidação, então a água bruta ela vem, e o primeiro ponto lá que a gente faz, a primeira coisa que a gente faz é dosar um oxidante. Aqui na estação a gente dosa o hipoclorito de sódio. Então a gente dosa esse oxidante para dar aquele choque na água, remover micro-organismos, oxidar metais, e depois vai para o processo em si. O segundo processo é a coagulação. A gente dosa um produto químico e a função dele é permitir que haja a formação de flocos. A nossa água, que é naturalmente negativa, falando quimicamente, ela é naturalmente negativa. E aí, se você tiver várias coisas de carga semelhante, você não consegue juntar, né? Porque cargas semelhantes, elas se repelem. O que a gente faz? Eu tenho uma água negativa, cheia de íons negativos, e eu adiciono um íon positivo na água, que é o meu coagulante,
e aí ele vai permitir que haja realmente essa união, tem cargas opostas agora se atraindo, e vai formar o floco. Então, essa é a função do coagulante, né? Muita gente fala de desestabilização das partículas sólidas, um monte de nome bonito, mas nada mais é que isso. Eu utilizar algo que tem uma carga contrária, adiciono na água para poder permitir que o sólido se aglomere, se aglutine. E aí, coagulei, depois eu vou formar o floco. Todos esses sólidos, cargas negativas e positivas, eles precisam de um meio favorável para se aglomerar. E é isso que a gente faz. A gente dá essa condição, propicia essa condição para que os flocos eles sejam formados. Formei o floco, na floculação, eu vou para a próxima etapa, que é a decantação. Nesse caso, eu sedimento os sólidos e decanto a água. É um conceitozinho também que muita gente fala errado. Então, a gente decanta líquido e sedimenta sólidos. Então, o decantador, ele serve para decantar a água e não para sedimentar ou alguma coisa do gênero. A gente decanta a água e sedimenta os sólidos. Depois disso, eu vou para a filtração, que é o coração da ETA. A filtração é o coração da ETA, é a etapa mais importante do processo. E aí é semelhante a um filtro de casa mesmo, semelhante a um filtro de casa. Eu vou passar a água já livre de flocos, livre de lodo, pelo um filtro. Nesse caso aqui a gente usa um de dupla camada, tem areia na parte inferior, de diferentes granulometrias, grossa, média e fina, e tem um antracito, que é um carvão mineral. Então isso é meu leite filtrante, que a gente chama leite filtrante. Passada a água por esse leite filtrante, eu já estou com a água pronta para entrega. Só que eu preciso adicionar novamente cloro para garantir que lá na casa do consumidor, na casa do pessoal que está assistindo, o Renato, o Jefferson, que entrou agora, quando chegar na casa deles, a água ainda tenha cloro. E qual que é a importância do cloro? É manter uma água potável. A portaria exige, a portaria que a gente segue do Ministério da Saúde, ela exige que haja uma concentração de cloro residual. E aí me permite dizer que a água ela não contém micro-organismos que possa causar algum tipo de doença de veiculação hídrica. Então, se eu mantenho um cloro residual, é porque não tem lá na presença de nenhum micro-organismo patogênico. Por isso que a gente mantém a água com cloro residual. Isso é o tratamento de água, gente. Em 5 minutos, eu não sei se eu falei mais que 5 minutos, mas isso é o tratamento de água. Eu faço uma pré-oxidação, coloco o agente coagulante, formo o floco, sedimento o floco. Essa água limpa, ela passa pelo filtro. Do filtro, eu boto mais cloro, na verdade a gente usa hipoclorito de sódio, e a água está pronta para o consumidor. Daí já é entregue à população, já é distribuída. E o resíduo gerado, como a gente tem sistemas aqui de circuito fechado, todo o resíduo gerado ele é reprocessado. A gente não tem perda no processo. Então, as águas que a gente lava os tanques, lava os filtros, que é necessário para manter eles operáveis, a gente recircula no processo e coloca de volta nos padrões de potabilidade. Então, toda a água que já foi suja, ela volta a ser limpa e é distribuída. Então, isso é o processo de tratamento de água. Então, Micael, você explicou todo esse processo, um tratamento de água. Então, basicamente, o que vocês fazem numa estação de tratamento é preparar a água para ser consumida para a população. Então, essa é a responsabilidade, o seu trabalho hoje, o que você desenvolve na empresa, não é isso? Eu acho que ainda existe muita, como é que eu posso falar? Ainda existe essa dúvida da população, se vocês também é responsável pela distribuição da água. E pelo que você me falou, não. Vocês preparam, entregam a água para dali ser distribuída por outra operação, não é isso? Perfeito, exato. Aqui falando um pouquinho sobre o nosso escopo aqui em Alagoas, a gente tem um contrato de uma PPP, uma parceria público-privada, e parte dos serviços são executadas pela empresa que a gente trabalha e parte pela a concessionária local, né? A empresa estatal, que é a parte pública do contrato. E aí aqui nosso escopo é realmente fazer o tratamento da água e a distribuição fica a cargo da nossa parceira pública. E que é a concessionária local, né, a estatal de Alagoas. Só para diferenciar, realmente, nosso escopo é tratar a água. A gente foi contratado para tratar a água e entregar a água dentro dos padrões de potabilidade. Acho que ainda existe muito essa dúvida da população aqui, que como é uma empresa que é contratada, eu acho que muita gente ainda pensa que vocês ainda é responsável por tratar e entregar lá na torneira da Casa dos Cidadãos. Tem uma pergunta aqui da professora Iara, ela faz:
Ela pergunta aqui, o ozônio e o bactericida mais eficiente que o cloro? Ela pergunta. Consegue? Tá, o ozônio ele é extremamente, ele é um oxidante muito forte, né? Talvez seja o mais forte, mas ele não é viável financeiramente falando. A gente até participou de uma palestra recente e a professora Ângela de Bernardo, ela trouxe esse tema. O ozônio ele é muito, muito, muito eficiente, só que você precisa fazer uma estrutura imensa para que haja essa oxidação. E as estações, a maior parte das estações do país não são preparadas para isso. Então, por isso que a gente utiliza o hipoclorito. Além disso, gente, a portaria exige que eu tenha um residual de cloro na água. O ozônio não me deixa residual. Ele é um oxidante, ele vai eliminar os micro-organismos, ele é extremamente atuante, extremamente ativo, só que não tem como você deixar residual. Então, mesmo que eu tenha uma estação de tratamento de água, o ozônio como oxidante, eu vou precisar ter uma dosagem de hipoclorito de sódio, de gás cloro ou outro oxidante. Então, ele é muito bom, positivo, mas talvez não seja viável financeiramente. E se eu tiver ozônio na minha estação, eu preciso ter uma dosagem de hipoclorito ainda. Ô, Micael, durante todo esse processo que você acabou de falar para a gente no tratamento de água, quais são os maiores desafios para vocês? Eu acho que existe muito mito, sabe, Willamis, sobre o tratamento. Eu estava até pensando hoje, tentando fazer uma reflexão durante o almoço, sobre as coisas que eu já ouvi em visitas técnicas que às vezes nos surpreende. A gente está tão inserido no meio que aquilo é um tanto habitual para a gente. Mas, tipo, eu já escutei muita gente falando: tá chovendo aqui na minha cidade porque não tem água. Então, gente, não é porque está chovendo na sua cidade que o nosso manancial fica na cidade e vai ter água disponível. O processo de tratamento é um tanto robusto, complexo, e existem vários motivos para a gente paralisá-lo, né? Logicamente que a gente tenta fazer isso só quando é realmente necessário, mas está chovendo na sua cidade não é um indicativo que deve ter água na torneira. Deve ter água na torneira sempre, mas não é uma condicionante. Então, por exemplo, o nosso manancial fica a mais de 50 quilômetros de distância. Então, chover aqui na região de Arapiraca não vai colocar água na estação. Eu preciso que chova lá no Rio São Francisco para que eu tenha água em abundância para tratar. Então, esse é um desafio, é conscientizar as pessoas que chover na região não vai me trazer água para a estação. Outra coisa é, o nível do rio subiu muito, porque está faltando água. E uma coisa que talvez as pessoas que não estão inseridas no processo desconhecem é que quanto mais chove, mais complicado fica o processo de tratamento. Parece até estranho. Ter muita água disponível não é sinônimo que o processo está tranquilo. Pelo contrário, períodos secos, que a gente tem uma qualidade de água mais estável, o processo de tratamento é muito mais tranquilo. Períodos chuvosos é muito mais complexo para a gente tratar a água. Aqui mesmo, ano passado, teve uma turbidez, que é um parâmetro, né, de sólidos, que quantifica os sólidos presentes na água. A gente teve um pico imenso aqui, estava chovendo muito, 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 e deveria ter água em abundância, só que a gente estava com a ETA totalmente complicada, porque a ETA ela não foi preparada para receber esse aporte de sólidos. Então, chover muito não quer também dizer que a gente está tranquilo com o processo de tratamento. Outra coisa que eu vejo muito é, se o objetivo é remover os sólidos da água, por que vocês adicionam produtos químicos na água? Se não a ideia não é tirar, por que vocês colocam mais produto químico na água e ainda formam lodo? Já ouvi isso também em visita técnica. Então, gente, se eu tiver só sólidos com a mesma carga, falando quimicamente, não tem como eles formarem um floco, não tem como formar lodo. Então, a gente adiciona agentes externos, produtos químicos, para favorecer essa aglomeração, favorecer a formação dos flocos. Então, se eu não coloco um agente externo de carga contrária, eu não vou remover nunca os sólidos da água. Outro ponto que também já ouvi falar muito, o quarto ponto, a quarta curiosidade, digamos, é sobre a água esbranquiçada na torneira do consumidor. É um ponto que a gente sempre, toda visita técnica é questionado, se aquilo é cloro. Essa água branca que chega na minha casa é cloro, faz mal eu tomar? Gente, aquilo não é cloro. O cloro ele é incolor. Se sua água tiver com muito cloro, você não vai ver, porque o cloro é incolor.
aquilo é ar dissolvido na água. Tanto que se você encher um copo e deixar disponível, vai desaparecer aquelas bolinhas brancas, né? Ela desaparece. Você deixou 10 segundos, já não tem mais ar. O que ocorre geralmente é que em paradas do sistema, a rede ela perde a pressão, né? Ela fica com a pressão negativa. Ela não está sob pressão. E aí, quando você volta o sistema, você acaba injetando a água em pressão muito forte, e eu tenho ar na adutora. E dois corpos não conseguem estar no mesmo local ao mesmo tempo. Então, esse ar presente na adutora, ele acaba sendo absorvido pela água. E aí a água fica esbranquiçada. É uma pergunta clássica. A Dani está aqui compartilhando no chat. E realmente, eu acho que a gente que trabalha com água é a pergunta que é mais feita. Aquelas bolinhas é cloro? Não, gente, aquilo não é cloro. Aquilo é ar. É só deixar disponível que você vai beber. É até um indicativo que o sistema está rodando bem, né? Ele já voltou. Se tiver uma manutenção A professora preventiva, alguma Yara, parada do sistema. a professora Yara fez outra pergunta aqui. Ela fez a pergunta aqui sobre... Deixa eu voltar aqui. Eu vi uma pergunta lá em cima. Foi dela. Osmose reversa. Isso. Solução para... Então, Yara, eu acho que a forma que a gente vai tratar, a forma do tratamento em si, depende das características da região. Eu acho que a osmose reversa é um método muito oneroso para locais pequenos. Talvez não tenha condição de manter financeiramente o sistema de osmose reversa. Logicamente, se eu estiver no local que a água é escassa, eu vou ter que adaptar meu processo de tratamento para estar no topo dos processos para que aquela água ela seja tratada. Por exemplo, a gente tem em operação aqui que a água não é tão abundante. Então, existe sim um sistema na verdade, lá é nanofiltração, para que aquela água ela entre nos padrões e consiga atender à demanda da população. Então, essa questão de dizer qual que é a forma de tratamento adequada vai depender do manancial, da demanda, de vários fatores. Existem locais nossos também que a gente, por exemplo, trata a água numa ilha. E aí, numa ilha, eu preciso ter um padrão, eu preciso ter um sistema complexo para tratamento, porque não é que eu estou numa ilha que eu vou ter abundância de água, pelo contrário. Eu preciso estar sempre cauteloso com a água. São poços, então eu vou ter que estar armazenando essa água. Eu tenho que adaptar meu sistema para a minha realidade local, basicamente. Ô, Micael, você falou desse processo de tratamento. Quais são os principais parâmetros que você faz a análise da água no seu tratamento? Então, hoje a gente faz o controle de qualidade desde a água bruta até a água tratada. A água bruta é a água in natura, a água do rio mesmo. A gente faz pH, cor, turbidez, cloro e alumínio. Hoje o alumínio não é dito um parâmetro sentinela, a gente faz o acompanhamento, mas não é um parâmetro sentinela que eu preciso fazer um monitoramento a cada 2 horas, como os demais. Por exemplo, cor, pH, turbidez e cloro, eu preciso fazer a cada 2 horas para cumprimento da portaria. A portaria me exige que seja feito. Aqui, como procedimento operacional, além dessa análise a cada 2 horas, em períodos onde a água está oscilando muito de qualidade, a gente intensifica esse controle de qualidade. Então, em vez de a cada 2 horas, a gente faz a cada hora, a cada meia hora. Vai depender de quão estável está a qualidade da água. Mas, geralmente, a cada 2 horas. pH, cor, turbidez e cloro. E também a gente faz análise microbiológica. Também exigência da portaria. Então, a gente não só olha parâmetro físico-químico, mas microbiológico também. A gente precisa inativar no processo de tratamento os micro-organismos. E aí, nos nossos laboratórios, a gente faz análise de E. coli e coliforme, que são indicadores. Eles em si só não são o que é maléfico para o ser humano, mas são indicadores que há contaminação. Então, se eu tenho um E. coli e coliforme, é um indicativo que tem uma contaminação fecal, e isso quer me dizer que meu processo está com algum problema, porque eu deveria ter inativado isso no processo de tratamento. Todos esses indicadores que você falou, eles são analisados em loco na ETA, ou você tem alguma parceria com laboratórios externos? Então, Williams, os parâmetros sentinelas a gente faz no laboratório, a gente tem laboratório próprio.
tanto físico-químico quanto microbiológico. Contudo, existem parâmetros mais abrangentes que a gente precisa encaminhar para o laboratório externo, até para validar os nossos, sabe? É sempre bom ter uma contraprova. E, além disso, é sempre importante que os equipamentos estejam calibrados e verificados. Não faz sentido a gente ter um laboratório e não validar os equipamentos que são utilizados. Então, hoje a gente faz todos os parâmetros sentinelas no laboratório e as trimestrais e as semestrais a gente terceiriza. São muito mais parâmetros, a gente não tem equipamento para fazer medição e até uma forma de validar o que a gente está fazendo no dia a dia. Ô, Micael, quantos processos você hoje está coordenando aqui no tratamento de água? Só um mesmo? Como assim, processo? O processo de água, você só tem aquela estação, que eu conheço aquela que é próximo da UFAL. Tem outra também aqui que você pode falar para a gente? Tem, sim. A gente aqui tem dois sistemas de tratamento, sistemas produtores. E aí o sistema produtor ele envolve a captação, as estações elevatórias e as estações de tratamento. E aí vai da concepção de cada sistema. Esses dois sistemas que a gente tem aqui, que abastecem os 10 municípios, no Agreste Alagoano, eles são totalmente diferentes. Eu tenho um sistema que a captação e o tratamento é feito no mesmo local, que é o outro sistema que fica lá em São Brás. Eu vi gente aqui da equipe de lá, aqui no chat. Então, a gente já trata a água e já aduz, já transporta a água tratada. E aí vai entregando para municípios e povoados. Ele tem uma concepção totalmente distinta do sistema daqui de Arapiraca. Aqui em Arapiraca, a gente trata, capta a água bruta, a água in natura, transporta ela por 57 quilômetros até chegar aqui na estação e daqui a gente faz o tratamento e distribui para uma parte de Arapiraca e para municípios que ficam mais acima. Legal. Sim, vamos agora. Conceitualmente, o processo de tratamento, William, só te cortando, o processo de tratamento ele é semelhante, o que muda realmente é a concepção do sistema, mas os processos são semelhantes, o tratamento em si. Logicamente que cada estação tem sua peculiaridade, tem suas especificidades. Uma é calha baixa, uma é calha retangular, uma tem o SRAL, que é o sistema de recuperação de água de lavagem, diferente da outra. Então, cada estação tem sua peculiaridade e ela foi desenhada conforme as necessidades naquela época. Então, naquela época foi visto que o que era mais avançado para o momento e que atenderia a demanda era daquela forma e era daquela forma que era projetado. Hoje a gente tem uma versatilidade muito grande de projetos no Brasil, porque existe muito mais projetistas trabalhando na área do que anteriormente, né? Eu acho interessante ter tocado nesse ponto, porque acho que 2 semanas atrás teve uma parada que foi até comunicada pela empresa da cidade que ia ter essa manutenção, né? Aí muita gente não sabe, vai parar em São Brás, mas a gente mora em Arapiraca. Aí fica essa dúvida se por que está parando lá e a gente vai sofrer aqui, né? É como você falou, muita gente só vê a ponta do processo, mas não vê a parte por trás. Exato. Então, a gente precisa fazer manutenção, gente. Ninguém quer parar o sistema por capricho, alguma coisa do gênero. A gente precisa fazer manutenção. Até porque a manutenção preventiva ela é muito mais rápida e muito menos onerosa, menos custosa financeiramente para a empresa. Então, sempre que, para qualquer coisa, é mais fácil você fazer uma manutenção preventiva no seu carro do que esperar ele quebrar e fazer uma manutenção corretiva. Para os processos é semelhante, é mais fácil eu parar antes, fazer a manutenção do que esperar quebrar. E a água que vem para Arapiraca, a maior parte não é produzida aqui em Arapiraca. Ela é produzida lá em São Brás. Toda a parte baixa da cidade de Arapiraca, a água não é daqui, a água vem lá de São Brás. Então, sempre que a gente tem uma manutenção, isso é feito a cada 2 meses, manutenções, a gente para o sistema, faz manutenções nos sistemas de adução, nas bombas, nas estações. Uma parte da população fica sem água. E aí sempre se é comunicado para evitar que a população se pegue de surpresa, né? Seja feita de supetão. Então a gente comunica, informa, já é um planejamento alinhado com a estatal para que seja feita a manutenção. É necessário, é necessário. É melhor a gente fazer uma manutenção preventiva que uma manutenção corretiva. Muito bem. Agora eu quero entrar no assunto com você agora, que é a segunda parte da live aqui, que é sobre o novo desafio que você está encarando na sua vida, que é a criação desse canal.
O que te levou a entrar nesse universo? Que eu vou logo lhe falando assim de cara, que é um universo que às vezes não tem reconhecimento, às vezes você vai abrir uma live, tem uma pessoa, duas, três. Assim, é um desafio grande. Acho que o maior desafio que eu tive que enfrentar quando eu abri foi os comentários negativos. E quem sempre estava ao meu lado falava: tu vai fazer isso para quê? Não ganha nada com isso. Então, mas eu acho assim que é muito gratificante para mim, tipo, receber você como eu estou recebendo agora. Para mim foi um desafio grande no início, mas hoje, para mim, eu faço com o maior prazer, porque eu acho que a gente precisa desse tipo de comunicação. Assim, William, para quem me conhece um pouquinho, sabe o quanto eu gosto de desenvolver pessoas, de apresentar um pouquinho do que eu sei. Eu acho que a gente cresce tanto quando a gente compartilha, a gente cresce muito mais quando a gente guarda só para a gente. E aí sempre foi um desejo meu, desde a minha graduação, é, a gente ter esse momento de compartilhar. Eu fui um aluno que não tinha muita coisa para buscar. Eu sempre busquei informações específicas da minha área e nunca encontrei um YouTube falando sobre, Micael, isso aqui é tratamento, funciona assim, assim, assim. Nunca encontrei. Então, minha visão foi, gente, vamos criar um canal que tenha conteúdo relacionado à nossa área, a área de saneamento. É uma área extremamente promissora que está crescendo. Existe muita concessão que vai acontecer esse ano. Espero que a gente consiga colocar o saneamento para frente. E aí juntou essa vontade intrínseca minha de compartilhar um pouco do que sei, receber pessoas que também sabem muito, 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 que tem muito para compartilhar, com a pandemia. Por incrível que pareça, eu encontrei na pandemia um cenário favorável para expor um pouco do conhecimento que a gente tem, da nossa vivência profissional. Por que a pandemia? Eu acho que a pandemia, todo mundo voltou um pouco para o olhar para a área tecnológica. Então, lives ficaram muito mais recorrentes, muita gente procurando YouTube para live. Então, eu acho que o cenário está favorável para quem quer ingressar nesse mercado. Então, eu juntei o útil ao agradável. Eu vi uma oportunidade num cenário não muito favorável para o mundo. E aí resolvi dar minha cara a bofete, que é uma coisa que eu sempre digo, o jargão nosso aqui do Nordeste. Dar minha cara a bofete, nunca tive problema. Eu imagino, Williams, como que é. Eu criei meu canal esse mês, né? E o primeiro vídeo foi lançado dia 7 agora de março. E, e não é fácil, assim, gente. Eu acho que quem quer criar pensa que talvez pense, não, vou criar um canal e vou ficar rico, que tem gente que. Não, gente. Não vá nessa intenção, porque essa não é a realidade. Tenha realmente um desejo de compartilhar informações, de desenvolver pessoas, de compartilhar um conteúdo, de trazer gente boa para agregar na vida dos outros. Acho que é isso que o Brasil precisa. Gente disposta a agregar um pouquinho na vida dos outros. Saiu muito do olhar só para si e dizer, não, velho, isso aqui eu posso compartilhar. Caramba, vamos compartilhar essa informaçãozinha? Vamos compartilhar essa informaçãozinha? Eu fiz 4 vídeos até agora e eu acredito que já tenha passado muita informação, coisas que para mim é tão natural, mas que talvez faça diferença. Eu vi o pessoal comentando aqui no chat sobre a água esbranquiçada. Velho, isso é muito comum. É uma informação tão simples, tão normal para a gente, tão regular para a gente, mas que boa parte da população desconhece e ainda tem aquele preconceito de uma água esbranquiçada é uma água com cloro, não vou tomar. E não é isso, gente, não é isso. Então, foi basicamente isso. E a ideia é falar sobre saneamento, sempre saneamento. Falar sobre saneamento. É um mundo inexplorado, a gente precisa democratizar. Muita gente vê só rodovia, governador fazendo rodovia, calçando rua, pintando coisa, e o esgoto jorrando a céu aberto. Água faltando nas casas, lixo nem se fala, resíduos sólidos é um caos. E se chover, acaba com a cidade. Principalmente cidades que não recebem muita água, como é o caso de Arapiraca, né? Não tem muita precipitação, então se chover muito, é um caos na cidade. Então, acho que é isso que a gente precisa fazer mais, é realmente democratizar o setor de saneamento para o Brasil, para dar esse poder à população de buscar de verdade, dizer, não, velho, vamos brigar por isso, eu preciso ter um saneamento de qualidade, eu preciso que meu esgoto seja coletado, eu preciso que minha água seja tratada e entregue dentro de minha demanda, eu tenho uma demanda minha, cuidar do resíduo, cuidar da água pluvial,
É isso. Eu acho que você já bateu a meta da minha expectativa que eu tinha para nossa live hoje aqui, que era trazer esse conhecimento que você tem, tanto conhecimento nessa área, mas trazer para a sociedade de uma forma que ela consiga entender. Eu acho que isso foi o que me deixava mais agoniado na universidade, que era muitas vezes era a vaidade de muitos professores, juntado com a vaidade de muitos alunos que não queria dar o braço a torcer e não conversavam os dois. Era tanto conhecimento produzido, mas pouco conhecimento e era jogado para a sociedade, que é o nosso intuito de estar lá dentro, é trazer esse conhecimento de uma forma mais legível, mais apresentável, que a população consiga atender. E você passou isso agora com essas suas palavras, dessa dificuldade de você entrar nesse novo segmento, que é um segmento ruim. E se eu acho que se a gente tivesse aqui fazendo uma dancinha tal, tinha mais gente É, assistindo. Mas isso não sim, com importa. Se certeza. tiver uma ou duas pessoas aqui e ela consiga entender o que a gente quer passar essa mensagem, que mesmo que você seja um cantor, que você seja um compositor, seja um artista, seja um artesão, você tem um espaço para mostrar o seu talento. E isso é o intuito do Ciência, Música e Arte, é trazer essas pessoas, pessoas reais que a gente consegue conversar e trazer esse conhecimento. E o que você falou bate muito com essa ideia desse meu projeto aqui no Instagram. Eu queria até elogiar o William. Foi uma surpresa para a gente. Na verdade, foi a Grazi que ele descobriu, viu, como influencer. Ela tá, eu acho que ela está nos assistindo aqui. Ah, E aí foi uma surpresa para a gente e eu acho que uma coisa que a gente faz muito bem é utilizar as pessoas com suas ferramentas, com seus talentos. É realmente pegar os talentos de cada pessoa e tentar usar da melhor forma. Eu sempre tive isso como o propósito da minha vida, identificar um talento e utilizar ele da melhor forma. Todo mundo tem alguma coisa a acrescentar na vida dos outros, todo mundo, é fato. Eu tenho alguma coisa para acrescentar na sua vida, você na minha, eu na vida de Pilar, que está aqui, de todo mundo. Sempre alguém tem alguma coisa para acrescentar. Então, o canal eu acho que é uma oportunidade de favorecer essa comunicação das pessoas, permitir que realmente a gente acrescente na vida dos outros, agregue conhecimento. Fica meus parabéns. e eu pensei nisso quando eu chamei um dos maiores professores de química que hoje a gente tem no Brasil, que é o professor Antônio. Não sei se você conhece, ele é dono e proprietário do canal Universidade da Química, e eu tive assim a ousadia de pegar o WhatsApp dele e fazer um chamado para fazer uma live, ele aceitou. E eu acho que é isso, que a gente tem que meter mais a cara assim, para a gente lutar pela ciência e pelo estudo, que eu acho que já tem tanta gente batendo em nós aqui, falando que não vai dar certo, que isso vai dar errado, que não vai dar errado, que se a gente juntar, cada um juntar, como você falou, um pouquinho da uma força daqui, outra dali, a gente consegue seguir em frente. Então, eu tenho mais uma pergunta para você aqui, já que a gente falou de tantas dificuldades. Como é conciliar essa carreira corrida que você tem em meio a todos esses processos, esse controle, e ainda ser um influencer? Um cara que está aí para divulgar Então, a ciência e brigar, unir forças para levar a ciência e o conhecimento sobre saneamento básico para a sociedade. o Williams, alguma coisa tem que ser sacrificada na vida, né? Alguma coisa. Todo mundo aqui tem 24 horas no dia. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não é fazer gestão do tempo, porque o tempo você não tem como fazer gestão. O tempo são 24 horas. Você tem que torná-lo o mais produtivo possível. E é uma coisa que eu também tenho aprendido é fazer diferenciar bem. Esse momento é para o trabalho, esse momento é para a diversão, é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade. Eu me considero um workaholic. Então, para mim trabalhar sempre foi o que me motivou sempre. Então, toda hora eu estava trabalhando, 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 trabalhando. E aí eu cheguei no ponto de dizer, não, peraí, a vida ela é mais que um trabalho, né? Você tem que ter um momento para isso, para isso, para isso. E aí eu acho que esse momento de mudada, de virada de ano, que a gente tem que fazer uma autorreflexão, muda tudo na vida da gente. E aí, ano passado, eu fiz esse momento de virada de ano, passei por um momento, quem acompanha de perto sabe, passei por um momento de fim de ano, e aí fiz uma autorreflexão e disse, não, dá para conciliar tudo. E aí eu estou deixando de assistir um Netflix, às vezes. Meu fim de semana é basicamente para construir um vídeo. Quem vê aqueles 5 minutos de vídeo no YouTube não sabe as horas por trás, não tem noção das horas por trás. Não tem noção, porque é complexo, gente. Para entregar 5 minutos de vídeo, eu perco umas 6 horas, 7 horas.
Não só para gravar, mas eu tenho que gravar, tenho que montar roteiro, tenho que editar, depois tenho que fazer marketing, perturbar meus amigos, colegas, divulgar o conhecimento. Então não é fácil, não é fácil. É abdicar. Eu acho que, William, você tem que priorizar alguma coisa na sua vida. Se você tiver um objetivo já claro, delineado em sua mente, você tem que fazer tudo para alcançá-lo. E eu sei onde eu quero chegar, velho. Eu quero realmente chegar no momento de dizer, não, eu quero trabalhar divulgando o saneamento. Eu quero trabalhar sendo um consultor, trabalhar para democratizar esse conhecimento, que é muito, muito, muito restrito a uma população muito pequena, sabe? O saneamento. E é isso que eu estou fazendo, cara. Eu acho que a gente tem que iniciar de algum momento. E eu resolvi iniciar em março de 2021, em plena pandemia. Resolvi dar minha cara a bufeta em plena pandemia e tentar agregar conhecimento na vida das pessoas. Não é fácil. E quem quiser fazer, faça. Mas não vai esperando palmas. Como você bem pontuou, William, talvez se a gente estivesse dançando aqui, o Rebolation é o Chan, eu estava aqui com 1.000 pessoas visualizando, porque, infelizmente, é isso que ganha mídia. Mas como a gente está falando sobre coisas que vai trazer um benefício futuro e não uma satisfação no presente, uma satisfação no agora, talvez as pessoas sejam um tanto receosas. É uma mudança de pensamento, um mindset que a gente, como população, precisa instigar nos outros, sabe? Tentar convencer as pessoas que a gente precisa mudar o futuro. E nossas ações de presente é que resulta lá no futuro, que é, para mim, um conceito abstrato que não existe. Falaram uma vez para mim, assim, você está ficando famoso. Aí eu disse, eu não quero ficar famoso, eu quero que o conhecimento que eu trago aqui para o canal fique famoso. E isso é o que vai perpetuar. O Williams vai passar, vai vir outros, vai vir o Micael, vai vir João, Maria, e o conhecimento é que tem que ficar. É esse legado de construir conhecimento, construir pontes entre a universidade e a sociedade, entre a cultura, é que tem que ficar. Esse é o pensamento. Mas isso vai demorar um pouco. Véi, se não é na nossa geração, a gente vai criar uma geração mais esclarecida no próxima geração. E a próxima vai criar a próxima vai criar a próxima. A gente é um país novo, né? 500 anos, 520 anos, 521 vai fazer. É um país novo, que tem muita coisa ainda para desenvolver. A gente não pode comparar o nosso desenvolvimento com os Estados Unidos, por exemplo. É um país que tem o dobro de idade do nosso. Então, é um processo moroso. Mas a população tem que se indignar e realmente buscar essa transformação. Não pode ficar só aqui nesse público de agora 15 pessoas. Não pode, não pode. Tem que ir para mais. A gente tem que contaminar as pessoas de modo salutar, que elas busquem realmente melhorias contínuas, que vislumbrem um futuro melhor. Porque a gente está aqui, mas amanhã é um nosso filho, é um neto, é um bisneto. A gente prepara o futuro para eles, né? Verdade. Micael, a gente está chegando ao final da nossa live, mas antes de acabar, eu sempre deixo 1 minuto, 2, 3 minutos, para você falar o que você quiser, o que você achou da live, dessa iniciativa, mandar uma mensagem, agradecer as pessoas. Então, a palavra é sua e fica à vontade. Ah, cara, tô muito feliz, velho, muito feliz mesmo. Eu também, eu me superei minhas expectativas na live. Não por apresentar um conhecimento, mas por essa entrega, sabe? Eu gosto de entregar, de ver o chat e o pessoal falando um pouquinho, agradecendo, tirando dúvida. Isso que me faz, que me motiva, sabe? Eu acho que é um pouco do meu propósito de vida, realmente transformar as vidas das pessoas de alguma forma. Então, eu agradeço a todo mundo que tirou um pouquinho da sua noite de terça-feira para prestigiar. Agradeço a você o espaço. E manter essa postura de dizer, não vou desistir. Se a gente for parar em cada obstáculo, a gente nunca vai sair do primeiro. Então, eu admiro essa postura e tenho um pouquinho disso. Não vou parar também de falar sobre saneamento. Nem que tenha 2 seguidores, eu vou continuar falando sobre saneamento. Esses 2 vão ser difusores de um pouco do meu conhecimento. Vai chegar em alguém, nem que seja em 2, depois em 4. Então, parabenizo você pela essa abertura, não só para saneamento, mas para arte, música. Eu estava assistindo vídeos passados e é muito interessante a forma de abordar, você deixar o convidado livre para tratar sobre o que ele acha importante. Então, parabenizo muito, muito, muito pela ação. Continue assim. Se precisar de gente para trazer, a gente vai se juntar e vai trazer gente. O que não falta é gente querendo trazer alguma coisa para agregar na vida das pessoas. No geral, eu queria agradecer a todo mundo que apoia, gente. Eu acho muito importante a gente apoiar
quem começou, que está começando. Todo mundo aqui já começou alguma coisa. Alguém já começou a andar e teve alguém que apoiou. Alguém já falou a primeira palavra e teve alguém que apoiou. Então, acho que o mais importante que fica como lição para a gente sempre apoiar os outros em tudo, principalmente num mundo tão caótico. O mundo já está tão ruim, imagine você vivendo só sua vida. Sem esquecer que a gente está no ecossistema, que todas as ações refletem no todo. Então, minha mensagem é apoie, apoie na escuta, apoie assistindo, apoie falando, critique também, faz parte de criticar. Amo receber crítica, porque é o momento que você diz, pô, estou fazendo isso errado. Minha percepção é que eu estou sempre certo, toda hora. Sua percepção é que você está sempre certo. Então, se não chegar alguém para dizer isso aqui não está legal, você sempre vai estar achando que você é a última bolacha do pacote. Então, critiquem, participem da vida dos outros de modo mais ativo. Não seja só um personagemzinho, seja realmente o cara, o protagonista. Eu Beleza. tenho um lado psicólogo também, William. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Para mim foi uma satisfação muito grande te receber aqui. Eu acho que você entregou demais aqui, esclareceu muitas dúvidas que o pessoal tem. E esse vídeo vai ficar salvo no meu IGTV e também vou disponibilizar para você colocar nas suas redes sociais. Eu também tenho um canal no YouTube, também chamado Ciência, Música e Arte, e vou disponibilizar lá. Quem não conseguiu assistir hoje, aqui com a gente, pode entrar aqui no Instagram ou ir no canal do Mikael e assistir novamente. Isso aí. Eu Mikael, comecei o Instagram esse mês também, gente. Há 2 semanas também, então não tenho muita familiaridade. Mas o canal lá, que eu também comecei esse mês, eu vou pegar o vídeo e vou compartilhar lá para quem quiser assistir. beleza. Mikael, uma boa noite e até a próxima. Boa Até a noite. próxima, meu amigo. Obrigado. Por nada. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.